A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje o cafezinho é muito especial. Após 144 cafezinhos, esse é o último do ano ao vivo e talvez um dos mais necessários. Especial porque fala de algo que muita gente sente, mas nem sempre consegue colocar em palavras. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, Inspirando Mulheres Netweaving Club, inspirar um movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, um programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para abrir o nosso papo de hoje, eu venho com uma reflexão da psicóloga e pesquisadora Susan Davy, que é referência mundial em saúde emocional, que diz o seguinte: a verdadeira força emocional está em reconhecer e acolher sentimentos difíceis, não em evitá-los. E isso tudo tem a ver com o nosso tema de hoje. Fim de ano não é só festa, retrospectiva bonita e planos perfeitos. Para muita gente, é também cansaço, pressão, ansiedade e um peso emocional que aparece justamente quando o ano está acabando. Tanto que ganhou até um nome popular, chamado dezembrite. Para nos ajudar a entender isso com profundidade e sensibilidade, eu recebo hoje a psicóloga Ellen Caroline Garcia, psicóloga clínica com pós-graduação em saúde mental e neuropsicologia, que já é também da casa, né, Ellen? Seja muito bem-vinda novamente ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer. Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde, Dani. Obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito grata, lisonjeada para falar desse tema que realmente é um tema que mexe muito, né? O dezembro, ele entra sempre com muita ansiedade, com todas as emoções à flor da pele, e aí estamos aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço demais, tá? Tu ter aceito sempre, né, parceira aqui do cafezinho, enquanto tu não tá aqui, tu tá ouvindo, né? Sim, sempre comento, mando lá, é muito importante os temas, eu acho que todos, e é muito importante também a valorização da rádio ainda, sim, né, da gente saber que ainda é um canal de comunicação imenso, né, e importante, inclusive, eu queria salientar hoje um agradecimento que foi também através aqui, aquele dia do cafezinho, que veio novos pacientes, assim, com a troca, né, com a informação. Então, significa que, às vezes, não é só as redes sociais, claro que é uma ferramenta importantíssima, mas que a gente siga também valorizando cada vez mais a rádio também, né, que a gente siga fazendo esse trabalho. Eu achei muito legal quando as pessoas me procuraram, disseram, nossa, que legal, eu te escutei na rádio, eu fiquei, assim, muito feliz mesmo. E eu fico muito feliz com esse feedback, porque o cafezinho nasceu com esse propósito, e esse é o propósito porque a gente trabalha todos os dias aqui para conectar pessoas, ideias de transformação de fato. Isso aí. E eu já recebi esses feedbacks de outros convidados. Olha, depois que eu fui no cafezinho, aconteceu tal coisa, veio patrocínio, veio gente no projeto, e agora eu tô falando ao vivo, eu fico emocionada de saber disso. Que legal. Não, e assim a gente vê que são sementes, né? Que a saúde mental, ela ainda é um tabu. Aquele dia a gente falou sobre, bastante, né? Precisamos tocar no assunto cada vez mais, falar sobre. E aí a gente vê que as sementinhas vão, né? E aí elas vão germinando, é isso aí. Ai, que legal, que legal. Pois é, então, e daí assim, dezembro, eu não sabia que existia o termo dezembrite, tá? E aí, assim, o que eu vou falar no último cafezinho, enfim, e parece que tava na minha cara, assim, o tema, sabe, para esse último cafezinho, porque parece que todo mundo chega em dezembro com uma conta que não fecha, né? Eu tinha metas lá em janeiro, não consegui fazer todas, queria ter emagrecido, eu queria ter juntado dinheiro, queria tanta coisa que a gente quer. E a gente não dá conta de tudo. A gente já sabe, na verdade, que não dá conta de tudo, né, Ellen? Mas a gente insiste ali em querer entregar, enfim, e performar na vida, enfim. E aí eu queria começar falando desse termo. Não é um termo clínico, claro, né? A cultura popular aí nomeou, então eu chamei de fenômeno, mas deve ter vários outros nomes, né? Ele foi nomeado dezembrite, então que é essa ansiedade do final do ano, de encerrar, né? Fechar uma fase, começar outra, como que recomeça, enfim. Do ponto psicológico, o que ajuda a nomear essa
causa todo esse fenômeno que acomete, então, as pessoas em dezembro? Eu acho que sendo bem prática é tudo, né? Mas é que assim, dezembro, ele tem uma exaustão emocional. Primeiro porque a gente começa o ano, que nem você acabou de falar, né? Cheio de planos, cheio de metas. E aí a gente trabalha com aquela palavrinha que é a expectativa. Uhum. E aí eu tenho uma autora que ela é maravilhosa, assim, que ela meio que desmistificou pra mim essa palavra, porque eu sempre pensava na expectativa e já percebia, assim, no consultório, nas relações, que a palavra expectativa, ela soa, às vezes, como algo negativo, né? E eu tenho uma autora, psicanalista, que fala, que é a Ana Sui, e ela fala num livro dela, que é o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que ela trabalha o óbvio e as expectativas. Sobre o outro, não só sobre o amor romântico em si. Uhum. Sobre todas as nossas relações, aquelas que nos movem, né? E aí, quando a gente fala de expectativas, isso tá quase 90% das nossas frustrações, né? E aí, só que a gente precisa trabalhar com expectativas. Só que o final do ano, ele vem com esse carregado de aonde eu coloquei as expectativas. Será que elas foram válidas? E aí eu coloquei expectativa nisso e frustrei. Coloquei nisso e não deu certo. Só que a gente não trabalha com a hipótese de que a expectativa ela é fundamental para que a gente tenha determinação durante o ano de ir tentando. Uhum. E a gente não desacelera de pensar nas tentativas, a gente só olha para as falhas, o que é natural do ser humano, Sim. né? Porque com certeza quando a gente coloca uma expectativa, quando a gente quer fazer algo naquele ano, naquele mês, todas aquelas coisas que nos movem de um ano para o outro, de um ciclo que encerra, faz com que a gente pense que tem que dar certo. Sim. Né? Tem que dar certo. A ideia de começar é que dê certo. Mas a gente nunca desacelera ao ponto de pensar que às vezes a gente precisa de uma autorreflexão antes da expectativa para que a gente trabalhe com ela a nosso favor. Então, assim, se eu não tiver a expectativa de ser uma boa psicóloga, se eu não tiver a expectativa de ser uma boa mãe, se eu não tiver a expectativa de ser uma boa amiga, eu não vou colocar gás nisso. Então, eu não posso banir a expectativa da minha vida. Sim. O que eu tenho que fazer é equilibrar os pratinhos. E é esse desequilíbrio que dezembro traz. Por quê? Porque é um ciclo que está encerrando. E aí eu tenho 31 dias para refletir, para socializar, para pagar, para correr, para tudo. E a gente coloca muita expectativa no quê? No final do ano. 12 meses em um, não tem condição. E aí é o que eu falo sobre digamos assim, um acompanhamento terapêutico, por exemplo. Tu não vai conseguir tratar, às vezes, 30 anos em 30 dias. Sim. Então, isso a gente tem que pensar que nós somos processos. Uhum. E aí, o dezembro traz essa carga de emoções. Por isso, o dezembrite. Porque a gente entra no dia 1º de dezembro, para algumas pessoas, tudo vira flor. Uhum. E aí, a gente acaba esquecendo todas aquelas emoções, aquelas reflexões que a gente precisa fazer. Para quê? Para que a gente sente, reflita e diga, eu preciso refletir isso, eu preciso mudar isso, eu preciso ver onde que deu certo, o que deu errado. E aí eu tenho que parar e refletir também aquilo que preciso talvez mudar. Mas aí vem as interações sociais, os familiares visitando, ou aqueles familiares que às vezes você não quer simplesmente ver, mas não consegue ainda dizer não. E aí vem aquele mar de emoções, né? A culpa de talvez não ter ficado tanto com os filhos, a culpa de não ter conseguido o emprego que queria. E aí vem os sentimentos, todos aquele turbilhão de emoções, né? Então, assim, dentro do ponto de vista psicológico, não tem como a gente excluir uma coisa. Claro. É tudo, né? É expectativas, é frustrações, é as culpas, os ressentimentos, os arrependimentos e também as emoções que vêm com aquele arzinho de tipo assim, ai, poxa, eu consegui. Uhum, Só que aí, às vezes, eu notei que teve alguns pacientes e pessoas que me disseram também assim, ai, mas eu não posso falar que eu tô feliz, porque parece Sente que é até só mal. eu. Uhum. Porque parece que foi um ano tão corrido. Eu disse, mas como assim, gente? Nós somos processos únicos, cada um tem o seu processo. Tem anos que vai ser melhor para uns e tem anos que vai ser mais difícil para outros. É como a gente entende e compreende essa interpretação, né? Sim. Então, assim, e aí imagina tu chegar lá no 15 de dezembro e não poder comemorar uma conquista, né? Ou não poder comemorar umas férias tão esperadas. Né? Como assim? A gente precisa saber que cada um de nós é um processo único, não tem como. Exato. Então, o dezembrite, ele é esse mar. Sim. É infinitas emoções. E daí, assim, tu falaste de expectativas e eu, na hora que eu tava te ouvindo, eu pensei também em procrastinação. Uhum.
Porque se eu deixo tudo para dezembro, óbvio que vai acumular, mas o que me faz ficar tão empacadas? E eu digo daqui a pouco, né, representando um grupo de pessoas que empaca daqui a pouco algumas coisas, ou vai desistindo de algumas coisas, ou não consegue todos os pratinhos, ou o nome que a gente quiser dar, né, durante o ano. E daí acumula agora em dezembro, eu preciso pelo menos entregar isso, ou de tudo aquilo que eu tinha, eu vou ver se agora no final do ano eu faço. Por que a gente não consegue dar conta durante o ano, ou não se esforça, ou sei lá o que nome que se dá para isso? Dani, eu acho que tá, eu acho que tá conectado com a questão de autorreflexão e autoconhecimento. Uhum. Porque se a gente procrastina a ponto, é porque a gente não tá olhando para dentro. Então, assim, quais que são as expectativas? Se nós pegasse hoje 30 pessoas e fizesse uma pesquisa, por exemplo, e tu pedisse para elas escrever quais são os planos para 2026, eu tenho certeza que todos os planos de 70% seriam materiais. Boa. Né? Boa. Agora ficou um ponto reflexivo no né? ar. Então, assim, quando a gente para e pensa em planos, a gente sempre pensa em planos materiais. Uhum. Então, assim, quando a gente começa um processo, e eu falo agora falando pessoalmente por mim também, tá? Quando a gente olha para si, quando a gente entende os nossos limites, quando a gente entende as nossas reflexões, aquilo que é inegociável para nós, as coisas acontecem mais naturalmente. E aí esse processo dezembrite, essa questão de deixar tudo para dezembro, então assim, eu tenho que entrar janeiro ainda é um período mais tranquilo, mas fevereiro, eu não tô legal com o meu corpo, então eu vou criar um hábito de me alimentar melhor durante o ano. Mas aí, se eu deixar isso lá pro final do ano, porque eu quero usar uma roupa legal, tá tudo certo. É a natureza do ser humano. A gente tem padrões sociais e ainda, infelizmente, a gente ainda segue padrões sociais, né? E aí, então, assim, eu quero usar uma roupa legal. Mas eu não tô legal. Meu peso não tá legal. E aí, o que é? A autoestima, ela é de dentro pra fora, né? Então, assim, se eu dei o melhor de mim durante aquele ano, se eu não conseguir, às vezes, focar lá o hábito de uma academia, então, assim, eu tenho que chegar a dezembro e saber que é uma época que eu vou comer um pouquinho mais, são inúmeras festividades, inúmeros compromissos, né? Então, assim, e aí vem aquele peso, meu Deus, mas eu já tô gordinha e aí eu vou ficar mais agora em dezembro, e aí vem a culpa. Sim, então, assim, acumula tudo no dezembro, é um ciclo sem fim. Então, assim, se a gente começa uma reforma íntima, um processo natural de micro hábitos, né? E aí eu indico um livro aquele, Hábitos Atômicos e o Micro Hábitos também, que são 2 livros fantásticos que falam sobre a questão da gente determinar os hábitos da nossa vida, que tem que ser aos poucos, porque a gente também criou o hábito de nos culpar em dezembro. Então, se a gente não quer chegar a um dezembro tão carregado, a gente precisa começar bem antes. E isso é só num processo de autoconhecimento mesmo, e autoconhecimento de si, né? Então, assim, o que eu quero? Como eu quero chegar em dezembro? Eu quero chegar com um peso mais legal. Então, eu tenho que começar antes. Eu quero determinar quantos livros eu quero ler. Pequenas coisas. A gente vive de pequenas coisas, mas a nossa expectativa sempre está nas grandiosas. Sim, e sempre no resultado. Né? No resultado. E aí, os nossos planos sempre são materiais. E se a gente soubesse o quanto olhar para si primeiro faz com que os planos materiais aconteçam mais naturalmente, esse processo não seria tão doloroso. Sim. Mas ele é um processo de hábito, né? Então, assim, se eu tenho o hábito de pensar que em dezembro eu vou resolver a minha vida, o meu cérebro, ele é primitivo. E aí entra a neurociência, né? De que o nosso cérebro, às vezes não, ele sempre vai se manter numa zona de conforto. Então, se ele vai entender o que aquilo ali é assim, tu vai ter que refazer esse processo para que ele entenda que dessa vez vai ser diferente. Sim, então é um projeto, digamos assim, é ano a ano que a gente muda esse processo. Sim. Né? E tu falou de autoestima, né? E eu li uma coisa muito legal, que eu até não tinha me dado conta, assim. Que a autoestima, na verdade, ela não... No exemplo do emagrecer, né? Por exemplo, não tá ligado só aos quilos que eu perdi, como tá aquela imagem agora no espelho, sim a todo o processo que eu venci, né, de ir na academia ou de ir pra rua correr, caminhar, enfim, de comer limpo todo dia, de olhar minha alimentação com mais carinho, de tomar água. Então é esse processo que faz a minha autoestima ir se consolidando, né? Com certeza. Que permite que dezembro, né, nessa pauta, seja mais leve, né? Com aquilo que eu me proponho. Mas agora eu quero falar de pessoas que são mais exigentes consigo mesmas, né? E que acabam, por conta desse
essa situação de dezembro, né, sofrendo um pouco mais, né, e essa angústia, ela acaba sendo mais forte. Isso é real? Pessoalmente falando, sim. Não, mas pessoalmente e profissionalmente também. Eu acho que o dezembro, ele tem uma exigência íntima com as pessoas que exigem um pouco mais de si, porque ele, como eu falei antes, ele traz essas emoções mais à tona. Então, entra essa questão da procrastinação, essa questão da autoestima, porque as pessoas mais exigentes de si não significa que a gente, eu digo, eu porque tu se encaixa. Eu me encaixo, né? Não significa que a gente queira ser melhor que o outro, mas é que muitas vezes até invertir esse processo, porque a gente quer nos doar mais pro outro e entra processos de culpa, né? Então, assim, entra aquela questão assim, eu aprendi um limite aqui, mas eu me sinto egoísta. Então, as pessoas mais exigentes, ela tem uma tendência muito maior de sofrimento, porque ela não cuida somente daquilo que está ao alcance dela. Ela também tem questões de relações onde ela quer suprir muitas vezes. Porque às vezes tu é exigente consigo mesmo, mas por quê? Porque tu quer que o teu ambiente de trabalho seja melhor. Então isso também mostra que essa relação contigo mesma também exige esforço dentro dos teus ambientes, dentro das tuas relações. Então isso faz com que fique maior em maior proporção. E aí chega dezembro, imagina, tu já se cobrou o ano inteiro. E aí entra dezembro com aqueles inúmeros compromissos, com aquelas inúmeras reflexões, com aquela ansiedade social, né, de cumprir prazos, de cumprir metas, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Aí tu imagina, se tu tinha lá uma lista de 10 planos e 5 você não conseguiu, para qual que tu vai dar mais ênfase? Pois é, um misto de gratidão e frustração, exatamente, né? Exatamente. E tu tem que, de fato, conseguir nomear o que a gente está sentindo e, assim, e ser grato, né? E ser grato. Não tem muita, porque senão vai ser só frustração mesmo. Olha só, agora são 13h19, a gente vai fazer a nossa pausa rápida aqui, mas a gente já volta, tá falando sobre os sinais, sintomas e alertas da dezembrite, quando esse cansaço emocional pede mais atenção. Esse é o Cafezinho Missioneiro, hoje recebendo a psicóloga Ellen Caroline Garcia, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Weaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. Novos Horizontes FM. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Mas Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente.
A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h24 e a gente está de volta aqui com o Cafezinho, hoje falando sobre dezembrite, que é esse cansaço emocional aí que acomete os nossos dezembros. Hoje recebendo a psicóloga Ellen Caroline Garcia, sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Ellen, a gente falava agora no intervalo a respeito dessa pressão social que acaba gerando uma comparação, né, da nossa vida com a vida do outro, e principalmente por conta da rede social, porque a rede social é tudo lindo, né? Todo mundo tá feliz, todo mundo tá rico. E aí, principalmente todo mundo, né, perfeito. E essa cobrança pela perfeição também faz com que a gente se acabe, né? Porque as coisas não são assim. Tu acha que a rede social, ela acaba piorando essa situação do dezembro? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Do que ela gera nas pessoas? No sentido emocional, eu acho que nós, como sociedade, como geração, vamos dizer assim, a gente não usa as redes sociais a nosso favor, né? A gente usa... Vamos dizer que uma parte da população, sim, por questão lógica de trabalho, de divulgação, sim. Né? Eu acho assim que... Tem muita gente ganhando muito dinheiro. Não podemos ser, né, digamos, hipócritas de dizer que não é importante a tecnologia na nossa vida. Isso é hipocrisia. Mas no sentido emocional, os gatilhos, as questões que movem por trás disso, questões emocionais... Sim, eu acho que ela é um atentado, dá pra dizer assim, à saúde emocional, né, do pessoal. Porque, assim, a gente já vem de gerações, assim, a nossa geração, assim, já vem nesse sentido mais imediatista, né? Nós queremos as coisas mais para ontem. A gente não faz planos mais a longo prazo, como eu quero estar, digamos... Eu lembro que uma frase que me marcou muito no início da faculdade foi quando a minha professora perguntou, assim... na primeira aula de psicologia, ela fez uma dinâmica e ela perguntou como que a gente se imaginava dali 10 anos, né? E eu lembro que muitos, assim, na época, disseram, nossa, mas 10 anos? Como assim 10 anos? É muito tempo, prof, não sei o quê. E ela disse, gente, como que vocês se imaginam daqui 10 anos? E esses dias agora eu tava refletindo sobre o meu ano. Esse ano agora, de 365 dias, que aconteceu inúmeras coisas, assim, ao mesmo tempo. Tanto pessoais quanto profissionais. E aí eu disse assim, nossa, em um ano, às vezes a gente não consegue refletir. Ela nos pediu uma reflexão de 10 anos. Aquilo veio à tona, assim, pra mim. E eu lembro que eu só coloquei lá que eu queria ser psicóloga e continuar estudando. E é onde exatamente eu tô hoje, sabe? E eu queria me formar. O meu sonho naquele momento era me formar. Então, assim, a longo prazo, eu almejava a formatura. Hoje a gente se forma e a gente já quer sair ganhando. Meu Deus do céu, é como se existisse um padrão. E aí as redes sociais, elas entram nesse foco, porque aí a gente brinca, né? Que tem, acho que até um post que diz assim, a vida não é esse Instagram todo, né? Porque a gente olha a maternidade, parece que é tudo mais simples na vida do outro.
né? Então, assim, quando você falou, não é só a rede social. A vida do outro parece mais fácil. Até fora, às vezes, da rede social. Tu vai numa roda de amigo, às vezes não quer lá ser o negativo, não quer falar dos problemas, mas às vezes parece que só a tua vida que tá difícil, parece que só é um sentimento assim que a gente tem uma dificuldade muito grande de expor, e também não deve, mas eu acho assim que a gente tem uma dificuldade muito grande de se sentir vulnerável. Então a rede social, ela aciona esse insight de falar só sobre o que é bom. E aí quem tá do outro lado da tela acaba, né, porque a gente é captador, né? Então tudo aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, aquilo que as pessoas com quem a gente convive nos moldam de uma certa forma, né? A gente é um pouquinho daquilo Sim. que a gente vive. Então se tu ficar o tempo todo vendo tragédia na internet, tu vai acabar, né, com alguns medos acionados, tu vai acabar se tornando uma pessoa mais negativa. Se tu fazer leituras que não, né, que não vão te fazer que não fazem nenhum sentido, porque assim, uma coisa é você ler. Achei bem interessante uma fala de uma psicóloga, inclusive, e daí uma seguidora dela disse assim: me indica pelo menos 10 livros que você como psicóloga leu e que mudou tua vida. Ela disse: mas eu nem tenho uma lista de 10 livros. Ela disse: como assim? Então é melhor que seja uma leitura. Um livro pode mudar a tua vida. Sim. A questão é como você vai interpretar. Uma pessoa pode, às vezes, mudar a tua vida no sentido de referência, porque a gente tem as nossas referências boas e aquelas que não são tão boas assim. Então, assim, às vezes um ambiente vai te estruturar de uma forma melhor e vai te reconectar do que você estar inserido em vários ambientes. E aí entra o dezembro, porque aí tu tem que estar pipocando em várias situações, em várias comemorações, e às vezes aquilo nem faz sentido pra ti. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é exatamente isso. A gente volta lá naquele olhar pra dentro. Tá, mas eu preciso estar nesse ambiente, eu preciso me relacionar, né? Eu preciso fazer... Isso faz sentido pra mim? O que faz sentido pra nós? Né? É uma baita reflexão para se fazer mesmo, para não cair, para não mergulhar nessa ansiedade de dezembro, né? Porque aí vem a questão também do limite, né? O não, ele é libertador, né? Exatamente. O não, ele é libertador. Tu conseguir te impor e tu estar no lugar que tu de fato quer estar, genuinamente quer estar, te dá outro tipo de alegria, né? Um outro tipo de sensação de vida. Exatamente. Né? Agora, tu falou uma coisa muito interessante no início, que são a gente se colocar metas muito mais materiais do que as outras metas, né? E a grana, ela acaba também sendo um dos motivos que faz com que o dezembro aí dê uma balançada, né, nas pessoas. Como que tu acha, assim, o que tu diria para essas pessoas que daqui a pouco estão com essa sensação de que, ou não guardei o tanto de dinheiro que gostaria, ou estou encerrando o ano com a conta negativa, gostaria que tivesse diferente, que nem tudo é grana, né? Exatamente. Aí parece clichê, né? Mas a gente vê que com o tempo a gente vai aprendendo, assim. Eu acho que isso envolve muita reflexão também. E envolve muitas outras coisas dentro, no sentido emocional. O valor não dá supervalores, não dá preço, e às vezes é o que tem valor, né? Aham. Então, saber diferenciar o que é preço, o que é valor. E o dinheiro, na verdade, assim, a gente não pode dizer que a gente vive sem também. Não, É como que falar é muito bom. como falar de tecnologia. Tecnologia, exatamente. Porque, na verdade, assim, saúde depende de grana, né? Vamos falar bem o português. Saúde mental. Saúde mental, a gente precisa de grana. Tudo envolve dinheiro. A questão é como a gente interpreta, a questão é os ciclos, a questão é como a gente olha para nossa história. E aí, assim, o Joseph Murphy fala naquele O Poder do Subconsciente de como a gente enxerga o dinheiro, né? Como a gente olha pro dinheiro. E a gente olha, às vezes, só como uma necessidade e não como uma questão estrutural da nossa vida. Então, se a gente olhar para como uma questão estrutural, a gente vai olhar para aquilo que tem valor. Então, assim, às vezes a gente se sobrecarrega trabalhando e não gasta o nosso dinheiro, às vezes, num momento em família, num momento com amigos, num momento que vai fazer sentido para nós. Porque muitas vezes, assim, eu posso ter chegado no final do ano com a conta mais zerada, mas tu consegue olhar desde janeiro qual foi o teu caminho até dezembro, ou daqui em 5 anos, qual foi a diferença que deu na tua vida? O que tu fez para movimentar esse sentido do dinheiro? Como que tu lidou? Porque, assim, o dinheiro, ele não vem para nós
simplesmente cai do céu, que seria ótimo, né? Vamos combinar? Adoraria, inclusive. Vamos combinar, que eu queria também. Mas, assim, ele também é uma questão de hábito, Claro. de método, né? Porque a gente precisa saber o sentido da nossa vida, daí a gente poderia entrar e falar em propósito, né? Porque, assim, se eu estou cumprindo um propósito, se eu estou fazendo a diferença na minha vida com aquele fluxo de dinheiro, então ele não vai se tornar um sofrimento. Quando ele se torna um sofrimento, normalmente é quando a gente está querendo suprir expectativas sociais. Então, assim, eu preciso estar com a melhor roupa, será? Eu preciso comprar roupa nova no final do ano, será? Se isso faz sentido pra mim, ok. Mas se isso é pra preencher um padrão social, porque eu preciso ir lá na festa da fulana, por que eu não posso repetir roupa? Por que muitas mulheres sofrem com esse padrão de que ela não pode ir em 2 festas com o mesmo vestido? Como assim? Aí tu vê que o dinheiro, ele acaba se tornando um sofrimento. Por quê? Eu tenho um vestido no guarda-roupa. E aí eu quero comprar outro. Por quê? Né? Boa. Por quê? Aí o dinheiro, digamos, ele some. Por quê? Porque a gente também impõe certos padrões que às vezes não tá de acordo. É como as festas de final de ano, né? As festas de final de ano, o pessoal, assim, se sobrecarrega. Os presentes de Natal. Vamos falar agora, vai doer um pouquinho, gente, mas psicóloga dói um pouquinho às vezes. Crescer dói. Vamos falar um pouquinho assim das festas. Eu sou aquela que dá presente pra todo mundo. Quem te visitou dessa lista? Boa. Quem esteve contigo durante esse ano todo? Quem tirou um tempo e foi lá tomar um chimarrão? Isso é presente. Então aí tu muda o fluxo do dinheiro. Porque aí, pra que eu vou gastar com tanto presente, estourar o meu cartão de crédito, entrar janeiro reclamando que dezembro, meu Deus, me esgotou financeiramente. Que dezembro te esgote financeiramente quando você tá investindo em alguma coisa, quando você tá com planejamento de trocar, digamos, o teu carro, quando você tá querendo investir um pouquinho no teu trabalho, quando você quer comprar um livro novo porque você quer se melhorar, quando você tá lá passando por alguma situação financeira que tu precisa comprar um medicamento para um filho, e aí tu olha pro teu dinheiro e ele tá sendo propositalmente investido em algo. Agora, quando é para suprir padrões sociais, é óbvio que tu vai ver ele só indo e não vai ver retorno. Porque o retorno tá aonde? Aonde você vê cumplicidade. Então, se tu tem amigos que te presenteiam todo ano, aí faz sentido. Agora, se é aquele amigo secreto do final do ano que você participou por obrigação e que as pessoas que estão ali naquela mesa nem te visitaram durante o ano, não faz sentido. Sim. E aí o fluxo do dinheiro... E isso eu tô falando conectando com dezembro, mas é Sim. inúmeras situações que a gente poderia mudar esse fluxo do dinheiro. E aí ele não vai só sair. Na mesma proporção, ele vai entrar, porque aí tu vai estar recebendo de volta também. Então Sim. é um fluxo, né? Faz muito sentido isso. É. Nossa, faz muito No Poder do sentido. Subconsciente explica muito sobre isso. Nossa, faz muito sentido. E aí, a respeito de sintomas, né? A gente vive aí uma das gerações mais ansiosas, né, Ellen? Eu acho que agora, sim, ó, aos poucos eu me sinto, inclusive, menos ansiosa, mas te confesso que já fui mais. Mas o dezembro, ele faz com que isso fortaleça, né? Com que até quem não é ansioso acaba ficando um pouco. Além da ansiedade, tem algum outro sintoma que se manifesta no corpo, assim, que a gente percebe que tem a ver, pode ter a ver com dezembro? Porque daqui a pouco não senti isso durante o ano, ou senti mesmo, e daí dezembro acumulou e, poxa, então é porque o ano está finalizando e está pegando alguma coisa ali em mim. Além da ansiedade, tem mais alguma coisa que eu consigo perceber no meu corpo, assim, que se relacione a esse tema? É que, assim, na verdade, o que acontece? A gente chama de somatização, né? Então, final do ano chegou e aí vem a preocupação. Preocupação em excesso, o que ela causa? Normalmente medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter limite no meu cartão para comprar presente para todo mundo? Será que eu vou conseguir dar o presente que meu filho colocou na cartinha de Papai Noel? Será que eu não posso sentar com meu filho e explicar para ele que talvez esse ano aquele presente não vai ser possível porque eu não estou em condições ou financeiras, ou a viagem que o meu filho, e viu o coleguinha lá dizendo que ia viajar, ele quer também. Então, assim, são inúmeras sensações. E essas sensações fazem com que a gente fique com esse pensamento acelerado. Então, se tu tá com a mente, assim, ó, muito acelerada, não é a tua mente que vai falar sozinha, é o teu corpo. Então, muita gente se queixando de dor de cabeça, imunidade baixa. Vamos falar desse ano, né? Atipicamente chuvoso. Então, muita gente gripada, muita gente doente, muita gente com sintomas gripais do nada.
E isso tudo podem ser somatizações dos gatilhos acionados, né? Dos gatilhos aqueles que vêm, ai, porque eu não vou poder ver a família tal, ai, mas eu não quero ver. Então, assim, é um turbilhão de emoções, né? Antes nós estávamos falando também sobre o luto, né? Sim. Então, assim, normalmente quem perdeu alguém naquele ano, os lutos, aqueles que a gente vive durante o ano, a perda do emprego, um relacionamento que termina. E isso tudo no final do ano se acentua, porque daí tu vem aquela sensação assim, ai, será que se eu estivesse com a pessoa ainda, onde seria o meu Natal? Onde seria o meu Ano Novo? Né? Então, assim, cada ano esse ciclo muda. E um ciclo que se rompe, ele é assustador. Então, gera aquele turbilhão de emoções e onde grita, onde fala é o teu corpo, né? Então, assim, ele vai falar dores excessivas de corpo, né? Mas, assim, eu acho que de tudo, o pensamento acelerado, o que ele mais causa é o cansaço, que daí é o cansaço dezembrino, né? Esse dezembrite mesmo. Cansaço emocional, exaustão emocional de tantas interações sociais e esses padrões. E também a dor de cabeça, né? Que é uma exaustão mental, Que é uma exaustão mental. Aquele momento, assim, que tu só tem vontade de dormir, de ficar quietinho num canto e que dezembro passe. No cantinho. Eu escutei de um paciente, assim, que ele queria acordar no dia 1º, ele queria dormir no dia 1º de dezembro e acordar no dia 1º de janeiro, porque dezembro passasse. Olha só. Né? Aí tu imagina esses 31 dias de sofrimento para que dezembro passe logo. E isso é uma ansiedade, né? Então, assim, aí eu vi esse impacto também na clínica, né? No consultório, onde o dezembro, ele realmente, ele mexe com muitos, ele aciona muitos gatilhos. Mas também é um momento de muita reflexão e gratidão, né? Em todos os sentidos. E é esse equilibrar de pratos que é difícil. Sim, tu sabe isso que tu falando, eu em dezembro agora, às vezes me faltam as palavras aqui. E na hora eu já me perdoo, porque assim, não, é dezembro, ainda tô chegando lindamente em dezembro, então tá tudo certo se eu não lembro uma palavra ou outra, porque me faltam as palavras mesmo. E outra coisa que eu percebo, daí tu me corrige se eu tô errada, é a questão do sono e de comer. Né? Eu tenho comido desesperadamente, como se não houvesse amanhã. Sim, é dezembro. E assim, pois é uma loucura isso, né? É uma loucura. Olha só, agora são 13h40, a gente vai agora pro nosso último bloco, né? Depois do intervalo. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre como atravessar esse fim de ano com mais gentileza emocional e começar 2026 com uma forma mais consciente. Esse é o Cafezinho Missioneiro hoje com a psicóloga Ellen Caroline Garcia, com apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, inspirando mulheres Net Weaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. Novos Horizontes. FM. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores.
Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Mas baixe, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente. A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, a gente vai pro nosso último bloco aqui no Cafezinho hoje, falando sobre dezembrite. E como que a gente faz para atravessar, então, esse fim de ano com mais gentileza emocional para começar o nosso próximo ano de forma mais consciente, mais harmoniosa conosco. Hoje a gente está falando com a psicóloga Ellen Caroline Garcia, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Ellen, tem uma coisa assim que a gente acaba fazendo, a gente falou um pouco, né, sobre deixar tudo para dezembro, aí eu acabo daqui a pouco também empurrando alguma coisa para janeiro, esperando que as coisas vão se resolver. Como que a gente evita o risco de empurrar de novo? Que a gente empurrou até dezembro, daí não entregou, né, e ficou mal por conta disso. Como que a gente evita esse risco de empurrar mais um pouco com a barriga para janeiro, para não começar o próximo ano com esse mesmo sentimento de culpa, né, ou de cansaço emocional, enfim, o que tu sugere enquanto psicóloga? Dani, eu acho que é acolhimento. Uhum. Mas aí a gente entra naquele amar ao próximo como a ti mesmo, mas primeiro você, né? Sim. O acolhimento consigo mesmo. Né? Eu acho que a primeira palavra é assim, Natal é tempo de reflexão, é tempo de acolher, é tempo de ajudar o próximo. Sim, mas eu consigo ajudar o próximo se eu passei um ano, às vezes, difícil, se eu passei um ano procrastinando. Por que eu procrastino? Onde que tá o meu bloqueio? Por que eu tô procrastinando? Se eu tenho sonhos, se eu tenho metas, se eu tenho... Ou às vezes, assim, a minha meta é só ter uma vida leve. Porque às vezes a gente pode pensar ao contrário também. Às vezes a gente tem uma vida tão corrida que tu tá almejando ter dias mais leves. Foi aquilo que a gente brincou no começo. Eu não quero ser guerreira. Sim. Só um pouquinho, eu não quero ser guerreira. Guerreira é um termo muito pesado, né? Que a gente lute com sentido, né? Que a gente saiba onde tá as nossas batalhas, por quem a gente batalha, qual é o propósito daquilo que a gente vive. Mas que a gente não se denomine naquele sentido bruto, onde a gente se coloca em situações... Fortona. E aí a gente esquece de si mesmo, né? Uhum. Então, assim, acolhimento consigo mesmo, né? Eu olhar para o teu ano e sentir alívio. E alívio real, não peso, né? Porque não adianta tu chegar a dezembro e dizer, esse 2026 vai ser o meu ano, se tu não esvaziar a mochila.
né? E aí, durante o ano, a gente vai colocando muitos pesos. A gente vai colocando um peso aqui, um peso da família, um peso teu, outro peso ali, um peso do relacionamento. E não que a gente não tenha que lidar com as nossas emoções também das nossas relações. Mas a gente também tem que saber que se a gente lida com as nossas primeiro, a gente consegue melhorar as nossas relações num todo, né? Quando a gente fala de guerreiro, a gente pode trazer lá para a maternidade. Quantas mães se culpando, né? Chegou o final do ano, aquela pressão toda. Tá, mas qual foi o teu melhor? Tu deu o teu melhor, então tá tudo certo. Então, o acolhimento é olhar para tuas emoções e lembrar do divertidamente, né? Saber que todas as nossas emoções, elas são importantíssimas pra nossa vida. Não tem saúde mental sem medo, não tem saúde mental sem culpa, né? Sem tristeza. Eu teve um paciente que me disse um dia assim, nossa, Ellen, tu conseguiu fazer com que eu mudasse o meu pensamento sobre a palavra medo. E é porque a gente trabalhou muito os medos dele, né? Claro que com questões de família disfuncional, toda aquela questão que ele tinha, que ele trazia, mas também a gente trabalhou medos que ele não imaginava que tinha, né? E aí é aquela pergunta assim, quem sou eu? Né? Essa é uma técnica que a gente usa às vezes. Quem sou eu? Para às vezes eu entender o meu paciente, eu não tenho que contextualizar ele só com aquilo que ele está me trazendo de demanda. Demandas todos nós temos os nossos sofrimentos, nós temos as nossas pautas, as nossas dores, as pessoas que nos afetam, por que nos afetam, aquele trabalho que não deu certo, inúmeras situações. Mas quem sou eu? É uma pergunta que é muito difícil a gente fazer. Às vezes eu pergunto no consultório, ou às vezes numa palestra, em algum lugar que eu tô, eu digo, e é muito difícil a gente responder. Quando fizeram comigo, eu levei dias. Dias. É uma boa pergunta para começar o ano, né? Então, assim, se tu entrar o ano tentando entender quem você é, de fato, como você se sente, como que a gente levanta? Se eu te perguntar hoje, Dani, o que tu fez quando acordou? Tu vai me dizer que tu escovou os dentes, tu abriu o olho, tu pegou o celular, tu tomou um café, aquelas coisas que a gente faz em rotina diária. Mas se eu te perguntar como tu se sentiu, tu lembra? Né? Então, assim, é muito difícil a gente ter acesso às nossas vulnerabilidades. E quando a gente fala de final de ano, a gente fala de vulnerabilidades, porque são elas que acionam mais. A gente também fala de momentos alegres. A gente parece estar falando aqui do dezembro como se fosse a pior coisa do mundo. Não é isso, não é isso, né? A gente não quer colocar terrorismo aí no dezembro. Não, ele eu acho que é um momento lindo, é um momento mágico. Inclusive, eu sou natalina, né? Eu nasci uma semana antes do Natal. Eu nunca comemorei aniversário na escola, né? Porque eu sempre tava de férias já. Eu digo pra minha mãe, eu amo aniversário, porque eu nunca tive uma festa com todos os meus coleguinhas. Mas, assim, isso tá superado. Mas, assim, eu sou natalina, eu adoro dezembro, eu adoro o encanto, as luzes, as famílias se reunindo. Mas também sei hoje, atualmente, mais reflexão que a psicologia me trouxe, que também é um momento de muita reflexão. E que, às vezes, a gente se sobrecarrega. Eu era essa pessoa sobrecarregada, que achava que tinha que dar presente para todo mundo, que achava que tinha que pegar o dia 25, pegar o carro, sair visitando todo mundo, né, de me cansar. E aí a minha família tá ali, eu preciso estar com a minha família. O meu amigo não vai deixar de ser o meu amigo porque eu não fui lá dia 25, porque o Natal é um dia. Ele é um dia. Então, é aquela música, eu tenho uma música que a gente faça Natal todo dia, né? Que a gente convide os nossos amigos para um café, que a gente tire o tempo. Então, assim, acolher, chegar dezembro, eu até falei para uma amiga, eu quero sentar contigo e quero conversar sem ter hora. Não porque é dezembro. Quantas pessoas querendo colocar em dia aí um café que ficou o ano todo pra tomar? Quantos cafezinhos vocês têm aí com um amigo, com um parceiro, com alguém que vocês gostariam? Então, assim, é esses hábitos que fazem a gente chegar com mais leveza. Então, assim, eu não preciso deixar tudo pra dezembro porque eu posso viver o dezembro o ano todo. No sentido bom, no sentido positivo. Eu posso reunir a minha família, às vezes, lá no meio do ano, não esperar pra reunir num funeral, para não chegar no dezembro se culpando daquele luto, daquele abraço que tu não deu. Então, assim, não é aterrorizar o dezembro, mas ele é sobrecarregado porque a gente tem uma propensão a dizer, minha vida tá corrida. A gente vive no automático. E aí, quando chega dezembro, tu tem que dar essa desacelerada porque tu tem que encaixar inúmeras coisas na agenda. Aí tu tem que visitar um familiar, tu tem que ver um afilhado que tu não viu, às vezes, o ano todo, com aquela desculpa de que a vida tá corrida. Então, assim, são as prioridades. A gente consegue encaixar na agenda lá. E, assim, o trabalho é importantíssimo, o dinheiro é importantíssimo. Mas o que tem valor?
Então, mais assim, uma vez, né? Eu quero ver o meu afilhado só lá em dezembro, quando eu já nem sei mais o que ele tá gostando do presente, ou eu quero acompanhar o crescimento dessa criança, dos nossos filhos. Então, assim, né? Então, aliás, é nesse sentido que eu falo, que o dezembro, ele é mágico, realmente. Sim. A gente tem que sentir gratidão, porque é um alívio a gente chegar no final do ano, né? Com saúde, com, às vezes, a nossa família, mesmo pequena, se for você e teu cachorrinho, não tem problema. A gente não pode descontextualizar cada realidade. Mas a gente tem que entender que o dezembro, ele não é único, que nós podemos fazer um dezembro todo ano, né? Sim. Aliás, eu quero deixar aqui já registrado, gravado, que 2026 eu tomarei mais cafés com as minhas amigas, tá? Que tem umas que eu não vejo, não vi o ano inteiro. Tá que loucura. vendo? E por fato, falou bastante da questão de limite, né? Qual a importância, Ellen, da gente respeitar esses limites emocionais nesse período, né? Não só do não, mas de não me sinto bem em tal lugar, enfim, esta coisa não quero fazer, esta roupa vestirei, enfim. Qual a importância disso? Tudo, né, Dani? Porque, na verdade, os nossos limites pessoais são aquilo que nos transforma de uma forma que a gente consegue se relacionar bem consigo mesmo e com o outro. Porque, na verdade, a pessoa que se relaciona bem consigo mesma, ela reflete nas suas outras relações, né? Então, assim, aonde eu consigo ser eu mesma, né? Então, assim, a gente tem máscaras sociais que a gente acaba vestindo ao longo da vida. Nós, no que a gente começa a montar a nossa personalidade, a gente começa a entender que em alguns ambientes a gente tem que... São as personas, né? As personas. A gente tem que ter um comportamento assim, né, assado. Profissional, né? maternal, amiga. Isso, eu sinto muito esse impacto, porque às vezes eu digo, mas psicóloga, não sei o que... mas psicóloga também fica braba. Mas psicólogo, assim, gente, eu sou um CPF. Terapia. Eu sou um CPF antes de ter um CNPJ, antes de ter uma profissão. A profissão ela não é a nossa identidade. Nós somos um conjunto de emoções, de experiências. Então, os nossos limites, antes de eu ser psicóloga, eu tive que entender qual eram os meus limites profissionais, pessoais, fazer autoanálise para poder entender. Faço ainda. Às vezes, dependendo do caso, mexe tanto comigo que eu digo, meu Deus, pô, só um pouquinho. Eu tô falando pra ele ou pra mim? Né? A orientação é pro meu paciente ou é pra mim mesma? Então, assim, porque a gente não faz esse processo. Então, assim, às vezes tu passa uma vida indo num lugar onde tu não te sente bem. Então, assim, limites é algo que a gente precisa sempre. E isso em todos os sentidos, né? Eu não preciso fazer um esporte porque tá todo mundo fazendo. Eu não preciso gostar de academia porque todo mundo gosta. A atividade física, ela é fundamental para nossa vida. Mas se eu não me sinto bem na academia, eu posso achar uma outra atividade física que me encaixe ou que faça bem, né? Então, assim, a gente pode fugir E os limites é a nossa base para a saúde mental, né? Ela é a nossa base porque é onde a gente se sente realmente encaixado, né? Então, assim, isso aqui me fere, então eu vou dizer não sem me sentir culpado. E aí a gente tem que montar essas estruturas de saúde mental para que a gente possa equilibrar esses sentimentos que vêm com ela, né? Com o não que tu diz. Muitas vezes a gente diz o não, mas a gente fica se sentindo egoísta. Sim. E aí, se eu não consigo resolver tudo sozinha, né, entre aspas, ou com as minhas amigas, importante buscar uma ajuda profissional, né? Tem aí profissionais, como você, inclusive, né, que, enfim, são fundamentais para que a gente consiga passar daqui a pouco essa fase, começar um ano melhor. Então, eu queria que tu, antes que a gente finalizasse o nosso cafezinho, que tu deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem quer começar aí 2026 com mais leveza emocional, né, menos exigência de perfeição, pra gente ser mais gentil conosco neste ano que se inicia. Eu acho que o principal foi o que eu trabalhei muito com os meus pacientes esse dezembro. Dizer que terapia não é só para... Não vendendo o meu peixe, não isso, mas assim, a gente tem inúmeras formas de buscar ajuda. E também lembrar que a gente não precisa resolver tudo sozinho, muito menos resolver tudo em dezembro. Que a terapia também, ela é eu estou finalizando um ano, assim, muito, muito, muito atípico e reflexivo, porque eu vi os meus pacientes trocando de emprego, eu vi os meus pacientes se afastando de familiares tóxicos, muitas vezes, terminando relacionamentos abusivos.
eu vi os meus pacientes conquistando coisas novas, eu vi os meus pacientes... Então, assim, a terapia, ela não te ajuda somente a tratar as tuas dores, ela te ajuda a se conectar contigo mesmo. E é nesse sentido, assim, que a psicologia me ensinou com maior profundeza que a gente é todo esse emaranhado de emoções. Então, a gente precisa viver isso, a gente precisa sentir. Então, assim, estou ansiosa, por quê? Sabe aquela fase dos 5 anos, que a gente, dos 3 aos 5 ali, que as crianças querem saber tudo? Porque a gente simplesmente acaba o porquê ali e depois a vida parece que só segue um fluxo de sobrevivência e automatização, que a gente deixa tudo automático. E eu acho que essa é a minha maior mensagem, assim, que a gente saia do automático, que a gente se aceite como seres humanos. Que a tecnologia, que as nossas relações, que o trabalho em excesso hoje, que a gente se colocou como se fosse algo que a gente precisa levar muito a sério, que precisa trabalhar em excesso, que precisa... Não que a gente não precisa trabalhar, mas que a gente precise olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, eu preciso parar aqui, eu preciso desse limite aqui, eu preciso sentir aqui e eu preciso me conhecer aqui. Então, assim, é acolher quem você é. Qual é a tua humanidade, até onde vai. Né? Eu brinco sempre assim, ser psicóloga não é minha identidade final, ela é a minha profissão. Mas ela me trouxe, sim, gratificações que eu digo para minha vida pessoal que a gente pode buscar. Às vezes eu digo para as pessoas assim, olha, foi uma pessoa muito próxima que chegou e me disse, olha, eu fui promovida, mas eu não tô lidando bem com isso. Então tu precisa de ajuda, né? Porque tu não tem noção da capacidade que tu tem e às vezes a gente esquece da nossa capacidade de ser quem a gente é. E isso é o principal para que a gente chegue no final de dezembro mais leve, porque aí quando tu consegue fazer durante o ano esses processos mentais que, particularmente falando, gente, foi o que eu fiz esse ano. Assim, eu fui concluindo uma coisa e entendendo que o processo, ele foi o ano que eu mais trabalhei, mas também foi o ano que eu mais percebi que tem coisas que só vão acontecer quando eu paro, quando eu desacelero. E não é o desacelerar de nunca mais vir para o consultório e não trabalhar. É aquele desacelerar consciente, da vida. Né? É o desacelerar consciente da onde chega o meu limite. Perfeito. Então, eu quero deixar essa mensagem, assim, é desacelerar. Tá virando o ano, nós ainda temos quase uma semana aí, né? Agora pouquinhos dias, mas que a gente entre em janeiro pensando que somos humanos e que as conquistas, as libertações, as ansiedades, elas também vão existir. Que nem eu disse, o dezembro é mágico, é um período de muita emoção, né? Temos as nossas crianças ainda que precisam da magia, das datas que não sejam materiais, as magias da família, as magias das memórias afetivas, aquilo que a gente sabe que é importante para todos nós. E que é humano, né? E que é humano, precisamos, mas que a gente saiba que a gente é humano e que a gente precisa sentir todas as emoções possíveis para que a gente saiba lidar com ela. Então, se eu não sei o que é medo, eu preciso saber quais são os meus para que eu saiba lidar com eles. E aí a gente só lida com eles conhecendo, né? Tem que se encarar. Então, tem que se encarar. Quem sou eu é a pergunta para 2026. É isso aí. Ellen, mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua presença. Agradeço, sempre Dani. Tão sensível, com essa escuta sensível, acolhedora, clara. Obrigada, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. E a gente encerra hoje, então, o cafezinho, né, o ao vivo do Cafezinho Missioneiro de 2025. Foi um ano de muitas conversas, muitos aprendizados e muitos encontros aqui na rádio. Que 2026 chegue com mais pausas, mais consciência emocional, mais gentileza consigo mesmo e menos cobrança por felicidade perfeita. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Clínica Com, Irá Gastronomia e Splash Piscina Santo Ângelo, que permitem seguir aí nosso propósito de conectar pessoas, ideias e transformação. E a vocês que estiveram com a gente ao longo deste ano, nosso muito obrigada. Feliz vida, minha gente querida. Seguimos juntos em 2026. Até lá.